Nesta lição, continuamos no capítulo 3 do processamento a médio nível e com a parte B da morfologia, formalização e extensão para níveis cinzento. A parte A foi apresentada numa sessão anterior e agora vamos dar aqui a parte B para complementar esta secção da morfologia na vertente formalização e extensão para níveis de cinzento. Na parte A falámos destes três capítulos. Agora, nesta sessão, vamos falar de operações morfológicas mais complexas, morfologia em níveis cinzento e outras operações morfológicas. A literatura é a mesma, portanto não há novidades a acrescentar. Assim, entremos já de imediato nas operações morfológicas mais complexas, porque na sessão anterior falámos de operações fundamentais que começam com a translação morfológica, ou morphological shifting, dilatação, erosão e depois abertura e fecho. Agora vamos abordar operações morfológicas mais elaboradas e que vamos ver são baseadas nestas anteriores. A primeira é a operação de hit and miss, ou em alguma literatura escreve-se hit or miss, é indiferente, e que nós usamos na busca de padrões de pixels. E vamos... a sua definição, ela recorre a dois elementos estruturantes, como já era sabido. Tem esta notação. Em alguns livros a notação não é esta, pronto, um X, vezes dentro de um círculo, mas que se traduz, e que é que está a novidade, traduz desta forma: é uma interseção de duas erosões. A erosão de A com o primeiro elemento estruturante e depois a erosão do complemento de A com o segundo elemento estruturante. Isto é, de facto, novidade apresentá-la desta forma. Se se refere apenas a um elemento estruturante, em geral assume-se que o outro é o complemento. Isto sempre foi assim. Se porventura aparecer esta notação, sabemos que está-se a subentender esta notação, portanto, a interseção de A erosão com E e com a complemento de A erosão com o complemento de E do elemento estruturante em causa. Esta operação pode ser levada a cabo numa imagem A com múltiplos pares de padrões. Nesse caso, e o resultado final é obtido por união dos resultados parciais. Ou seja, se houver muitos padrões, chamemos-lhe assim, padrões, o termo não é feliz, mas se houver grupos de pixels que nós queiramos encontrar, o termo correto seria mais pequenos modelos, mas são padrões de ocorrência, chamemos-lhe assim, não são padrões de descritores, como falámos no outro capítulo. Então temos aqui o hit and miss, com estes diferentes, digamos, modelos, objetos, chamemos assim, e que de fato acaba por ser a união de todos eles. Só uma pequena pausa, mostrar a operação em MATLAB, e vamos mostrar aqui em MATLAB uma operação de hit and miss feita por duas formas diferentes, para vos mostrar uma particularidade. Vamos gerar uma imagem aleatória com 0 e 1, colocamos lá um pequeno padrão a procurar, e depois vamos fazer o clássico MATLAB BW hit miss. Vamos ver o tempo que ele leva e depois vamos fazer por outra forma, com os formalismos. Está aqui as duas operações, não é? A erosão, as duas erosões, as duas interseções, e vamos representar e ver o tempo que leva a operação formal, a operação pelas técnicas formais. E a figura está aqui, vamos fazê-la grande. Está aqui a imagem para processar, é para procurar estas cruzes, usando o BW hit miss do MATLAB, está aqui, e usando a definição formal. Dá exatamente o mesmo resultado, com esta particularidade. O MATLAB hit miss levou 6 vezes mais
do que a operação formal. Vamos executar mais uma vez, só para ver se não foi coincidência. F5 e aparece aqui a imagem. Mais uma vez temos um fator de velocidade, chamemos assim, usando a definição formal, de 5 vezes a operação do itmiss. Bom, a MathWorks deve ter alguma razão para continuar a usar o itmiss, o BW itmiss, em vez de usar esta definição formal, mas o que é certo é que aplicando as erosões e as dilatações conseguimos uma resposta 5 vezes mais rápido. Pronto, é só uma curiosidade que nos faz pensar das opções da MathWorks para este operador. Pronto, depois deste interregnozinho, continuar com outras operações mais complexas, chamadas operações morfológicas condicionadas. Existe toda uma categoria de operações morfológicas que podem ser condicionadas a uma dada referência. O que é que isso quer dizer? Vamos representar aqui. Vamos começar, por exemplo, a dilatação condicionada, que é se calhar o mais interessante deles todos. Para uma dada semente A, é um conjunto de pontos A, chamamos de semente pela função que ele vai ter, e o elemento estruturante B e uma máscara M. Portanto, A, B e M são conjuntos de pontos. Uma iteração da dilatação condicionada é designada por esta notação. Portanto, A dilatado com B, mas condicionado. Este ponto e vírgula é usado na maior parte da literatura para dizer que a dilatação vai ser condicionada à máscara M. Isto quer dizer o quê? Que dilatamos e depois fazemos a interseção com a máscara M. Dá já para imaginar aqui uma aplicação interessante deste conceito, que é a reconstrução. A reconstrução, ou a propagação, que é um delayed field controlado, da semente A até à máscara M com o elemento estruturante B, chamemos de dilatação recursiva condicionada, ou por outras palavras, o MATLAB chama-lhe IM Reconstruct. Esta notação, que não é muito uniforme nos livros, mas está aqui uma forma de representar, é, portanto, o conjunto D, que nós vamos assumir aqui que é uma dilatação recursiva condicionada. Porquê recursiva? Porque é aplicada várias vezes até uma condição ser verificada e partindo do resultado anterior. Esta notação significa pegar na semente A, dilatá-la com o elemento estruturante M, mas condicionar o resultado, o elemento estruturante B, perdão, e condicionar o resultado à máscara M. Vamos definir desta forma. Criamos uma variável auxiliar, chamemos-lhe x. Então, x0 igual a primeiro ponto. Depois, as diferentes iterações, xi é igual à dilatação de xi menos 1, interseção com M, ou seja, aplicamos uma iteração de dilatação condicionada. E fazemos isto sucessivamente até esta última operação, ou seja, o D acaba por ser igual ao xi que resultar se xi for igual a xi menos 1, isto é, quando o xi deixar de dilatar, deixar de variar, temos aqui a dilatação final, que é a reconstrução. Portanto, esta operação que está aqui é uma forma, digamos, compacta de representar todo o processo de reconstrução a partir de uma semente condicionada a uma máscara, que é aquilo que o MATLAB faz com o IM Reconstruct, pronto, e que já tivemos a ocasião de ver antes, em sessões passadas, mas fica aqui a formalização da operação sem qualquer ambiguidade. Outro conceito importante são as operações morfológicas repetidas, e são exemplos de operações repetidas recursivamente num determinado número de vezes. O recursivo, se calhar, é um nome infeliz, é mais sucessivamente, mas não está errado. K vezes. É óbvio, se K igual a 0, não há qualquer alteração, a imagem final é igual à imagem original. Vamos ver aqui um exemplo. Esta erosão recursiva, sucessiva, se quisermos, K vezes, em que a notação é esta, e significa que erodimos primeiro e depois vamos erodir este resultado, daí a tal recursividade, erodir outra vez, K vezes. Esta é uma notação compacta para representar erosão acumulada, se quisermos. A dilatação recursiva, o mesmo processo,
a mesma notação, e A dilatado KB é igual a A dilatado B, dilatado B, dilatado B, dilatado B, K vezes, assim sucessivamente. E põe-se este desafio. A abertura KB é igual a abertura uma vez qualquer que seja o K maior que 0. Recordemos o porquê disto como propriedade da abertura, que é a propriedade de propriedade da idempotência, e isto também se aplica no fecho. Portanto, A fecho KB também vai dar o fecho uma só vez. Pronto, só isto. Outra operação complexa é o esqueleto, através da definição morfológica de esqueleto. E esta definição, um esqueleto S de uma imagem A, define-se morfologicamente desta forma. Portanto, o esqueleto final é a união de alguns, chamemos, subesqueletos, esqueletos parciais que vamos chamar S índice K. Portanto, é a união desde K pequeno igual a 0 até ao K maiúsculo, que vamos ver quanto é que é, e calculamos os subesqueletos, chamamos assim, e unimos tudo para obter o esqueleto final. E como é que se definem estes subesqueletos? Um subesqueleto de ordem K é uma erosão K vezes menos a abertura dessa mesma erosão. Ou seja, A erudido KB menos A erudido KB abertura com B. Esta é a definição de esqueleto, digamos, subesqueleto morfológico de índice K. E é unindo estes subesqueletos todos que nós obtemos o esqueleto final. E é claro que para K igual a 0 temos naturalmente este conjunto aqui, porque se K igual a 0 não há erosão, fica A menos a sua abertura, S0. Vamos ver aqui um exemplo que saiu num exame de aplicação deste exercício. Portanto, dada a imagem A, que está aqui, uma imagem simples, é um retângulo destes pixels brancos, e o elemento estruturante B, neste caso o elemento estruturante em forma de cruz, obter pela definição formal o esqueleto SA que está aqui. Portanto, todos conseguimos reconhecer o esqueleto da imagem A, original, e vamos tentar resolver. Então vamos por partes. Para K igual a 0, K1 e K igual a 2, vamos ver que não é preciso ir até K igual a 3, porque a certa altura com as erosões a imagem já desaparecem os pontos todos, não precisamos de ir mais à frente, mas no caso geral ter-se que ir até aos limites. E pede-se para representar estas partes, A erudido K vezes B. Depois, a segunda parte, fazer a mesma coisa, K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2, determinar o outro componente, que é a abertura do resultado anterior com B. Terceiro, definição formal do esqueleto, obter e representar os diversos elementos e, no fim, demonstrar que o esqueleto morfológico é dado como está aqui nesta figura. Vamos ver isso. Vamos então representar esta expressão para K igual a 0, 1 ou 2. Está aqui os elementos do enunciado e a erosão é relativamente fácil. Obviamente esta não tem erosão nenhuma. Este aqui tem uma erosão. Vemos que desapareceram os pontos aqui à volta. E aqui tem uma segunda erosão, desapareceram os outros pontos. Portanto, acabamos de responder à questão para K igual a 0, esta primeira parte da erosão, uma vez, duas vezes, 0 vezes, uma vez, duas vezes. Agora vamos à segunda parte do pedido. Vamos fazer a abertura dos resultados anteriores, mais uma vez, para K igual a 0, 1 e 2. Está aqui o nosso elemento guia. Estão aqui as imagens anteriores, portanto isto vem do slide anterior. E agora vamos fazer a abertura de cada uma destas. A abertura significa erudir e dilatar. Bom, não é difícil de ver que a erosão acaba por eliminar
a linha de fora, mas depois quando dilatamos, e como elemento estruturante tem este formato, quando dilatamos para todas as direções, exceto para os cantos. E acontece a mesma coisa para k igual a 1. Este elemento é erudido e depois dilatado, e este elemento é erudido e depois não há nada para dilatar, portanto ficou vazio. Portanto, isto que já tínhamos visto antes, e agora este, estamos quase lá. Vamos para a terceira parte, que é obter os esqueletos parciais, ou subesqueletos, chamemos-lhe assim, em que vamos subtrair, em teoria de conjuntos, às diversas erosões, as aberturas dessas erosões, mais uma vez para os 3 níveis. Está aqui o resultado anterior, está aqui o do slide anterior, e agora é subtrair um do outro, portanto, este menos este. Bom, é fácil de perceber que a única diferença neste caso, são estes 4 pontos aqui são estes 4 pontos, e a diferença entre os dois são estes 3 pontos. Portanto, a diferença não é difícil de seguir. Finalmente, vamos calcular o esqueleto pela união dos parciais, dos esqueletos parciais, dos subesqueletos. E de facto está aqui a operação, S0 de A unido com S1 de A, com S2 de A, etc. E unindo os 3 conjuntos, vamos ter finalmente, como era pedido, o esqueleto, que resultou de uma série de erosões, o esqueleto do nosso objeto. E esta é uma aplicação de como se pode calcular o esqueleto com esta aplicação, com este conjunto de operações morfológicas. Ok, uma categoria igualmente interessante é a morfologia em níveis cinzentos. Ou seja, parece que mudamos de paradigma. Na verdade, vamos só mudar de operações, porque os raciocínios depois são todos iguais. E a morfologia em nível de cinzentos as bases são as seguintes. É possível definir as operações morfológicas para a imagem em níveis cinzento. Ok, então aquelas operações de AND, de OR, não se aplicam, porque elas são aplicáveis a imagens binárias, booleana, álgebra booleana. Níveis cinzento temos de 0 a 255, portanto não faz sentido operações booleanas. Então o que é que muda? Bom, várias observações antes de irmos ao concreto. O elemento estruturante, chamemos-lhe H agora, para distinguir do outro B, que às vezes podia se passar a imagem de binário, é uma entidade com valores reais, portanto não é só não são só coordenadas de pontos ou pontos com coordenadas, é uma entidade com valores reais em função de coordenadas inteiras. Portanto, o H de J pertence a R, pronto, e mais uma vez as coordenadas pertencem a Z quadrado. Mas o H de J já não é só ponto branco ou não ponto branco. Os valores nulos de H, que antigamente não aconteciam na morfologia binária, portanto, agora vão contribuir para o resultado final, já vamos ver como. As operações em morfologia de cinzentos também se podem aplicar nas imagens binárias, o que é interessante. Portanto, aquilo que vamos falar agora da morfologia em níveis cinzentos, as operações, embora alteradas, vão dar os mesmos resultados do que vão ser aplicáveis em imagens binárias e vão dar os mesmos resultados, como seria de esperar. A diferença, as operações binárias OR são substituídas pelo operador ou pela operação max, de máximo. As operações binárias AND vão ser substituídas pelo operador ou pela operação min, de mínimo. Vamos ver melhor. Por exemplo, em MATLAB, esta expressão de AND, que em termos conjuntos é a interseção, em representação não binária utiliza-se o mínimo dos dois. Portanto, em vez de fazer um AND, ou uma interseção de conjuntos, faz-se o mínimo. E temos aqui dois exemplos. O mínimo de 1 é igual a 1, que é a mesma coisa que 1 AND 1. O mínimo entre 1 e 0 é 0, que é o AND entre 1 e 0. Ou seja, as operações min podem ser aplicadas na mesma forma que seriam o operador AND na imagem binária. Na operação OR, que em MATLAB se representa desta forma, com esta barra vertical, que é a união dos conjuntos, na representação não binária, portanto nos sistemas que estamos a abordar agora, utiliza a expressão max, ou seja, escolhe o maior dos valores. Max de 1, 0 é igual a 1, que é 1 OR 1. Max de 0, 0, obviamente que é igual a 0. E esta migração de AND para min
e de OR para max permite-nos generalizar as operações. É claro que as operações max e min são válidas para todo o tipo de argumentos reais. Estamos aqui a mostrá-las nos binários, mas claro, elas são válidas para tudo. Aliás, foi por aí que começámos. Ok, vamos ver aqui um exemplo de generalização para imagens não binárias. O operador dilatação transforma-se num operador de máximos locais. Vamos ver a fórmula. O valor de um pixel UV na imagem A, quando sujeito a uma dilatação com elemento estruturante, é dado desta forma. Portanto, a dilatação de um pixel vai ser o máximo de todas as somas da sua vizinhança com o elemento estruturante. Ou seja, no fundo, acaba por ser uma combinação de todas as operações de soma. Portanto, esta matriz, que é o elemento estruturante, vai ser colocada justaposta sobre cada um dos pixels, e a zona de sobreposição, que representamos aqui azul para este ponto 4 aqui, vamos ver as somas todas, 1 com 2, 2 com 1, 1 com 0, 2 com 3, 4 com 5, 5 com 2, etc. E vamos procurar o máximo dessa soma e vamos fazê-lo corresponder do outro lado. Bom, é o que aparece aqui. Vamos escolher dois pontos. Este ponto aqui, que assinalamos aqui com a sua zona de influência do elemento estruturante, aqui azul e aqui amarelo, até tem uma zona comum ali, é o ponto 4, o ponto com valor 4 e o ponto com valor 5. Os pontos que lhes vão corresponder são 9, isto é o resultado da matriz, portanto, dilatação, e este aqui 10. Como? Bom, é fácil. Este 9 que aqui está resulta do máximo das somas todas, que elas estão aqui. Mais 2, 2 mais 1, mais 0, sucessivamente. A maior das somas, que neste caso é esta, que está aqui assinalada, a maior das somas, que é 9, é o resultado da dilatação em níveis de cinzento. Algo similar acontece aqui para baixo. Aquele 10 que está ali resulta dos máximos todos que estão neste conjunto e que acaba por ser 5 mais 5 que está aqui. Repare-se que esta foi a aplicação desta fórmula. Os termos I e J variam de menos 2, menos 1, 0, 2, 1, porque o elemento estruturante tem a sua referência aqui no centro. Portanto, aquele ponto que está ali será o menos 2, 2, e este ponto que está aqui será o menos 2, em termos de coordenadas. Pronto, continuamos. Generalizar agora para a erosão. Para imagens não binárias, o operador de erosão obtém-se também por mínimos locais, não máximos, mas agora mínimos. Está aqui a mesma abordagem, só que a filosofia é a mesma filosofia, mas agora, obviamente, que é um sinal menos que vamos usar. E vamos rapidamente passar ao mesmo exemplo. Os pontos 4 e 5, agora erodidas por este elemento estruturante, vão dar aqui um resultado só números negativos. Portanto, em termos de representação visual, esta erosão faria desaparecer toda esta região, ficaria tudo a preto porque não tem significado em termos de brilho. E temos aqui o menos 4, o 4 corresponde ao menos 2, o 5 vai ter como correspondência menos 3, e as contas estão aqui, começamos por esta. O valor mais pequeno que vai resultar aqui é este 0 menos 3, portanto 0 menos 3. Portanto, a erosão é de facto devastadora, fez desaparecer as intensidades, fez desaparecer, isto é, tornou-as em valores não visíveis. A mesma coisa para o outro ponto, aquele menos 2 que está ali resulta também daquele 1 menos 3, que foi a maior diferença da vizinhança. Pronto, e são estas as generalizações da dilatação e da erosão em níveis de cinzento. E que, repare-se, se fossem imagens binárias, o resultado, a operação era a mesma, podia ser, só que obviamente esta operação tem mais cálculos, pode não ser tão rápida quanto a outra, mas pronto, tudo isso é discutível. Ok, em níveis de cinzento, quais são os efeitos da erosão e dilatação? Não é tão óbvio de ver, pode não ser tão óbvio, mas tem efeitos.
Portanto, as operações em níveis cinzento funcionam como operações locais, em que a dimensão e o conteúdo do elemento estruturante são determinantes. Portanto, o elemento estruturante pode não ter só uns e zeros, pode ter valores até, conforme o efeito que nós queiramos, pode ter valores muito mais elevados. Por exemplo, uma dilatação em geral torna a imagem mais clara localmente, admitindo que o elemento estruturante é positivo, claro, senão estamos a contornar o sistema. E está aqui este pequeno exemplo, a imagem original, a imagem dilatada, a imagem erudida. A imagem dilatada fica mais clara em geral e a imagem erudida fica mais escura. Portanto, uma erosão em geral torna a imagem mais clara localmente. Portanto, a dilatação mais clara e a erosão, a imagem mais escura, sempre com SE positivo. Talvez não dê para ver muito bem, mas vamos experimentar fazer isso em MATLAB, talvez se aperceba melhor. MATLAB, carregamos a nossa imagem, convertemos para níveis de cinzento, caso ela não seja. Vamos no elemento estruturante 3x3, mas com valor de 50. Pronto, para o MATLAB funcionar bem, aqui temos que fazer o strel. E as operações de I am Delete, I am iRoad clássicas, e vamos representar esta figura, estas figuras. E temos a imagem original, a imagem da dilatação, vemos que fica bem mais clara e até perde alguma definição. Aliás, dá para ver, por exemplo, aqui perdemos alguma definição porque a dilatação acaba por perder detalhes. E na erosão a imagem fica mais escura, pronto, também perdemos alguns detalhes, e estes são os efeitos mais, digamos, mais imediatos. É claro que valores diferentes podem ser obtidos com elementos estruturantes diferentes. Voltando à apresentação, a outra operação, as outras operações, abertura e fecho em níveis cinzentos, a definição é a mesma do que nas versões binárias, mas pode ser mais difícil de observar os efeitos visualmente, em especial se os elementos estruturantes forem de valores pequenos. Portanto, temos aqui os efeitos em MATLAB, notam-se os efeitos, não tão claros, mas podemos tentar ver em MATLAB para tentar perceber melhor. Continuando o exercício anterior, temos aqui uma abertura e um fecho. Vamos mostrar as três imagens. E elas estão aqui. Talvez não. Pronto, a imagem original, o Open, que é uma erosão seguida de uma dilatação, e um Close, que é uma dilatação seguida de uma erosão. Em geral perde-se alguns. O efeito que acaba por prevalecer aparentemente é quase o último, se é uma erosão, se é dilatação. Mas pronto, o mais notório aqui é alguma perda de definição, ou seja, acaba por fazer uma limpeza, que é o que estas funções fazem já na versão binária. Aqui uma limpeza, uma suavização. Portanto, esse é o efeito visível. Obviamente, aplicações específicas depois têm que ser parametrizadas em cada caso. Bom, e outras operações morfológicas com potencial interesse. Uma delas é, se calhar, talvez das mais interessantes todas, que é a operação de top-hat. O top-hat é a diferença entre a imagem original e a sua abertura. Temos aqui top-hat A de B, não tem um operador explícito, representa-se desta forma: A menos a sua abertura. O efeito principal costuma ser destacar localmente pixels em fundos variáveis. Também é usado para realçar regiões com baixos contrastes, grosso modo, e vamos ver já uma aplicação antes disso. Vamos só formular o problema a uma dimensão, para se perceber. Imagine-se que temos, não uma imagem, mas temos um sinal que tem intensidades variáveis. Vemos que, por exemplo, este ponto aqui, ele localmente é menor do que estes topos. Portanto, pode ser um ponto escuro, sem interesse. No entanto,
ele acaba por ser mais alto do que outros pontos locais. Por exemplo, aquele pico ali. Ou seja, este pico de intensidade localmente relevante, porque é o maior aqui da sua região, mas a nível global é pequeno, porque inclusive está ali um mínimo local que é maior do que este máximo local. Portanto, o top hat está pensado para tentar extrair os pontos que se destacam na sua região. Vamos continuar. Como é que fazemos para destacar estes picos? Porque parece-nos que este pico é importante, este pico é importante, este pico é importante, na sua região é o maior de todos e aquele é importante, eventualmente. E este aqui, que aliás acaba por ser alto na sua vizinhança, portanto pode ter importância local, mas não é o mais alto de todos, se formos... Qual é o problema? Está aqui o top hat. O problema é o seguinte. Ok, se eu quiser binarizar a imagem para destacar as zonas brilhantes das outras, qual é o limiar? Este, só para apanhar aqueles 4 picos maiores? Ou baixar mais um bocadinho para apanhar outros picos? Ou baixar outros, mas começa a apanhar zonas baixas localmente? Portanto, é um problema complicado. Claro, podia-se pensar, uma binarização adaptativa, podia ser. Sim, podia ser uma binarização adaptativa, mas temos aqui uma forma alternativa de explorar. Portanto, qual é o nível de binarização para fazer segmentação? Esta é a pergunta que não é difícil. É aqui que o top hat pode mostrar vantagens. Vejamos aqui, quando fazemos a abertura, erosão mais dilatação, e depois fazemos a diferença, uma erosão pode acontecer algo como isto que está, ou seja, corta os topos, e depois vamos ao original e cortamos os topos, e ficamos com estas partes azuis que são os topos localmente. Ou seja, se fizermos a subtração, ficamos apenas com os topos destacados, mesmo que em valor absoluto eles sejam baixos, o que é certo é que localmente eles têm relevância e o top hat permite fazer isso. Vamos ver isto a 2 dimensões. Temos aqui 2 exemplos que eu vou mostrar em MATLAB, se calhar é melhor, como a imagem original e o seu top hat e as respectivas binarizações, e vamos ver o efeito. Vamos ver isto em MATLAB, que é mais fácil de perceber. Ok, aqui em MATLAB vamos carregar aquela imagem da estrada, a road, vamos converter para níveis de cinzento, vamos usar o elemento estruturante de 10x10, já falaremos daqui a pouco porque 10 e não 5x5 ou 3x3 ou 20x20. Vamos criar o nosso elemento estruturante, vamos fazer a abertura e vamos fazer a diferença e vamos representar as imagens. Temos aqui em cima a imagem original, brilho vezes 1, já vamos ver para que é isso, e aqui embaixo temos o top hat. O importante não é a representação visual, o importante é a informação que lá está. Se binarizarmos mesmo automaticamente, não adaptativo, mas automaticamente uma binarização simples, temos simples, ou OTSU, temos esta imagem. Ou seja, se o nosso objetivo aqui, vamos ver qual é o objetivo aqui era detectar as linhas da estrada para fazer condução autónoma, por exemplo, ou para detectar assistência à condução. A binarização não funcionou muito bem. Mas se binarizarmos o top hat, vemos algo extraordinário a aparecer. Temos as linhas do chão acabam por ficar destacadas. Apareceu muitas nuvens no céu. Podíamos pensar que isso estaria, mas, por exemplo, se estamos a fazer condução, não estamos a olhar para o céu e podíamos cortar a imagem. E cortando a imagem em meio, simplesmente sem pensar em mais nada, ficamos aqui com estruturas muito mais longas, que são as linhas, que numa binarização simples não conseguiríamos. Mudando, por exemplo, para uma imagem que é o dobro do brilho, vamos ver esta aqui, uma imagem que é o dobro do brilho, mudamos o fator 2, vamos executar a mesma. Temos aqui a imagem original agora com 2 vezes o brilho. O top hat obviamente fica mais visível, mas não é isso que é importante, o importante são os números que lá estão. A binarização, ok, já estava um bocadinho melhor, a binarização já detectou os tracinhos da estrada, mas isto não é suficiente.
Claro, o top hat e a binarização do top hat ficou imune a essa variação de intensidade. Mais uma vez podemos cortar o topo e tínhamos aqui as nossas imagens binarizadas, independentemente do brilho que está à volta. Uma última hipótese, fazer ao contrário, fazer com 50% de 0.5 de intensidade, portanto uma imagem mais escura. Numa imagem mais escura, como esta está aqui, a imagem de cima era original, mas mais escura, o top hat ficou mais escuro também, mas o que interessa são as diferenças. A binarização perdeu praticamente tudo, ou seja, não está melhor do que nenhuma das anteriores, mas o top hat dá exatamente os mesmos resultados que estava a dar, ou praticamente os mesmos resultados que estava a dar. Portanto, se cortarmos o topo, temos aqui a nossa estrada devidamente segmentada. Estes eram os outros exemplos e que ficam aqui demonstrados. As três variantes. Fica uma pergunta final. Qual a dimensão mais adequada do elemento estruturante? Porque é que usámos, por exemplo, no exemplo, usámos 10? Porque não 20 ou 30? 20 também tinha resultados interessantes, 30 provavelmente já não, 40 ainda pior, 2 ou 3 ainda pior. Qual a dimensão mais adequada do elemento estruturante? Bom, a resposta simples é que depende do problema. Depende do problema. Ok, e mesmo dependendo do problema, qual é a regra? A sugestão principal foi que foi usada ali, usar as dimensões do objeto que se pretendem destacar. Por exemplo, naquele caso que acabamos de ver, as linhas da estrada tinham uma largura em torno dos 15, 20 pixels, 20, talvez 25 pixels. Portanto, usando o elemento estruturante de 10, nós conseguimos destacar formações com essas dimensões em relação ao fundo, e foi aquilo que usamos. E pronto, e cada problema terá a sua adaptação, mas a grande robustez do top hat à iluminação é de facto uma das suas grandes vantagens. Pronto, para terminar, praticamente, duas operações que não são muito comuns ouvi-las, ou ouvir falar nelas, mas fico aqui só para terminar. O thinning and thickening. Não são necessários, reparemos que o top hat é para níveis cinzento, o thinning e o thickening, tal como são apresentados aqui, é voltar às imagens binárias, se bem que já haja alguma literatura que estuda o hit and miss, ou hit or miss, para níveis cinzento, não há ainda, digamos, uma teoria estabelecida, e portanto não falaremos dela. O hit and miss é usado com base nestas operações. O thinning, que emagrece as imagens, chamemos-lhe assim, uma espécie de esqueletização. O thickening, que engorda as imagens. O engraçado é que pode ser feito com o hit and miss. O thinning de uma imagem com elementos estruturantes representa-se muitas vezes com esta notação, e que é o A menos o hit and miss daqueles elementos estruturantes. O thickening é a imagem, o thickening aparece com esta notação aqui. Às vezes há quem chame isto de outra coisa, mas pronto, com este símbolo. O thickening com os elementos estruturantes acaba por ser A unido com o hit and miss dos elementos estruturantes B e C. Ok, que mistério é que há nestes elementos B e C? Tipicamente tem-se que B e C são complementares, mas tem alguns de onde quer, ou seja, há pontos que são indiferentes, e já vamos ver um exemplo. E os elementos estruturantes são vários e não apenas um ou um e o seu complemento. Normalmente o número de 8 elementos estruturantes é o caso comum. E vamos ver aqui o caso, o thinning e o thickening são estas operações que aplicam múltiplos elementos estruturantes, B1, B2, B8, portanto aplica-se a operação uma vez, depois aplica-se outra vez, depois aplica-se outra vez e outra vez. E de facto está aqui o caso mais comum, que é este B, é um conjunto de 8 elementos estruturantes, dados desta forma. Se repararmos, acabamos por andar à procura de padrões. Portanto, os 1s são os hit, os zeros são os miss
e os X são os de onde quer, é indiferente do que lá esteja. Pronto, é uma forma compacta de representar o elemento estruturante, e com estes 8 elementos estruturantes nós conseguimos reparar que bom, o centro vai estar sempre aqui. Anda-se à procura de formações como esta que está aqui embaixo. Este é um elemento terminal, aqui é um elemento de uma esquina, elemento... Pronto, são as componentes para construir eventualmente contornos, etc. Pronto, fica aqui neste é o último slide sobre elementos estruturantes, e termina assim a parte B sobre morfologia e extensão para níveis de cinzento e mais alguns casos.